Buenas y soleadas tardes. Hoy estamos aquí una vez más, 13 de septiembre del 2023, en el Centro de Estudios de Hermenéutica de la Universidad de San Martín. Nos reúne hoy una reunión más, un encuentro más de este maravilloso, realmente maravilloso ciclo que pensó, organizó, concretó y está llevando adelante Horacio Gianecci, un profesor fuera de serie, lo digo realmente repitiendo lo que dicen sus estudiantes y estudiantes, y bueno, también hay que decirlo siempre, un gran amigo, eh, y que gracias a todo este trabajo largo que Horacio está haciendo desde el año pasado, tenemos hoy el gusto enorme y el privilegio de poder escuchar a Rafael Zilik desde Brasil, desde Porto Alegre, a quien le queremos agradecer muchísimo haberte, me permito tutearte, decirme, te tuteé, así que sigo con agradecerte que te hayas tomado el tiempo eh, para participar de este ciclo, siempre en la cantidad de tareas y obligaciones que tenemos, siempre queremos resaltar lo valioso y lo humanamente eh, significativo que es que se tomen este tiempo para nosotros y para todas y todos los que se acercan y que tienen el gusto de, justamente lo que decíamos recién, de dialogar, de ponerse a disposición a la escucha de cosas que quizá, de temas, problemáticas, reflexiones que no son quizá para todos las reflexiones diarias. Entonces, Rafael, con un agradecimiento enorme, y Horacio, a vos también especialmente, eh, les paso la palabra y entonces cualquier cosa que vean que haya que repetir eh, por el tema de la interpretación, o que digan, no, esto queremos volver a decirlo o volver a formularlo. Estamos en un ambiente de mucha calma, de mucha tranquilidad, entonces no hace falta que nos apuremos ni que pasemos cosas interesantes por alto para cumplir con un tiempo que en realidad no nos apura. Bueno, gracias Horacio, gracias Rafael, y a todas y a todos los que se conectaron, les deseo una linda presentación y desde ya le agradezco también a Bárbara y a Guadalupe el gran trabajo de interpretación que van a hacer. Gracias. Bueno, muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Les adelanto que estoy muy mal de la voz. Acabo de decir hace un rato, ha- di 8 horas de clases en las últimas 48 horas y así estoy. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia. Eh, es este nuestro ya cuarto encuentro del ciclo de conferencias Interpretar a Aristóteles en el siglo XXI, ciclo que, como saben ustedes, se viene llevando a cabo, como dijo Laura, en el Centro de Estudios de Hermenéutica de la Universidad Nacional de San Martín. Reitero mi agradecimiento a quienes integran el centro, a su director, Carlos Ruta, a Laura Carubati, a Marina Mayor y a Diego Sánchez. De la labor precisamente de todos ellos dependen las actividades que realizamos en este ciclo y de las que ustedes están participando. La conferencia de nuestro cuarto encuentro, estará a cargo de Rafael Zilik. Es un verdadero honor para el Centro de Estudios de Hermenéutica de la Universidad Nacional de San Martín contar con su presencia. Y es un honor enorme para mí que Rafael sea uno de los conferencistas de este ciclo. Conozco a Rafael, tengo la fortuna de conocerlo desde hace ya casi un par de años, desde que personas o personajes como Manuel Berrón, Fabián Mie, Eduardo Mombelo, entre otros, tuvieran la gentileza
de permitirme participar de un grupo de investigación que tiene sede oficial en la Universidad Nacional del Litoral y en realidad tiene una sede propiamente virtual en la que nos encontramos unas 3 horas por semana a leer textos de la metafísica de Aristóteles. Única sede, esta última, la virtual, a través de la cual he conocido y conozco a Rafael. Estuviere él en el lugar que estuviere. Espero conocerlo en persona y estrecharnos en un abrazo presencial. Muchos de ustedes seguramente conocen a Rafael Silic, sobre todo quienes tienen interés en la filosofía de Aristóteles. Digamos, a modo de mera indicación, que Rafael es profesor asociado de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, de Brasil, y es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones. Sus investigaciones se desarrollan en el área de filosofía antigua y se centran en la filosofía de Aristóteles. Desde 2019 integra el proyecto Obras Completas de Aristóteles, que tiene por objetivo realizar la primera edición de las obras completas de Aristóteles traducidas al portugués. Es en el ámbito de ese proyecto que el propio Rafael se dedica nada más y nada menos que a la elaboración de una traducción anotada de la metafísica de Aristóteles. Una tarea ciertamente demencial. El título de su conferencia de hoy, todas y todos ustedes ya lo saben, pues están precisamente para prestar oídos a la misma, es sustancia como ser primero en Aristóteles, un debate entre interpretaciones contemporáneas. Le damos sin más entonces la palabra a Rafael, el único naturalmente a quien ustedes quieren escuchar en este momento. Muitíssimo obrigado, Horácio, pelas palavras gentis, pela acolhida, pelo convite. Eu também gostaria de agradecer as demais pessoas responsáveis pela organização dessa série fabulosa de exposições, né? A Laura, quem conheci agora recentemente, mas também as pessoas que estão trabalhando na tradução simultânea. Bem, o Horácio já mencionou de onde foi que nós por primeira vez nos encontramos. Nós participamos de um grupo fundamentalmente organizado por colegas de Santa Fé e de fato é um grupo que tem, no que me diz respeito, sido extremamente produtivo e que tem criado conexões de trabalho novas entre nós e que tem promovido bastante integração entre colegas argentinos e brasileiros. Em relação ao trabalho desse grupo, e adicionando um item importante à minha biografia, né, essa breve biografia que o Horácio apresentou, eu gostaria de mencionar que eu até muito recentemente fui professor visitante na Universidade Nacional de Litoral, em Santa Fé. Permaneci um ano inteiro lá, até um par de semanas atrás, passando um período sabático que para mim foi extremamente produtivo e extremamente satisfatório, né? E, inclusive, bom, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista pessoal. Eu procurei fazer justiça nessa exposição que eu vou fazer agora, a menção especial ao século XXI, que consta, né, no título dessa série de conferências, ainda que de maneira um tanto modesta. Eu não me arrisquei tanto quanto o professor Fabien Mier, né, ou não fui tão ousado, dado que o professor Fabien fez uma exposição extremamente clara de quão relevante pode ser a investigação aristotélica para o debate ontológico contemporâneo, né? Então ele fez de fato todo um panorama de discussões, debates em ontologia, debates contemporâneos. Isso não é algo que eu vou me arriscar a fazer. A menção, né, eu pretendo fazer justiça a essa menção ao século XXI, na medida em que eu vou me concentrar numa discussão de linhas interpretativas contemporâneas, né? Sobretudo de duas linhas importantes da compreensão
da ontologia de Aristóteles hoje em dia. Muito bem, Horácio, acho que eu posso passar a minha exposição, se não há, certo? Ok. E eu vou compartilhar a tela, a minha tela, e isto, imagino que vocês, ok, estejam vendo. Esse é o texto da minha conferência. Obrigado, Marina, obrigado. É o texto, então, da minha conferência. Eu vou fazer a leitura, vou proceder à leitura e, eventualmente, faço alguns comentários intercalados. Bom, como já adiantou Horácio, o título da comunicação é Substância como Ser Primeiro em Aristóteles, um debate entre interpretações contemporâneas. Sem mais delongas, eu passo, então, à leitura. Propor uma ontologia demanda, antes de mais nada, a elaboração refletida de um inventário exaustivo dos tipos de coisas que há no mundo. Ontologias distintas divergem quanto aos itens admitidos em seus respectivos inventários. Algumas, por exemplo, incluem os universais no rol das coisas reais, ao passo que outras notoriamente os excluem, independentemente, no entanto, de quão magras ou encorpadas sejam ontologias específicas, elas se desenvolvem sob uma perspectiva que tende a ser redutiva. A inclusão de um item no catálogo das coisas reais costuma ser admitida apenas se a realidade de tal item é indispensável para que o mundo seja compreensível. Desse modo, discussões de cunho ontológico acerca dos universais procuram determinar se é necessário admitir a realidade de tais itens para explicar, por exemplo, a verdade de asserções como Sócrates e Corisco são ambos seres humanos. Neste quadro, a ontologia de Aristóteles pode ser descrita como sendo particularmente generosa. Com efeito, ela admite a realidade tanto de particulares como de universais e abarca objetos, quantidades, qualidades e relações entre outros tipos de seres estabelecidos na lista das chamadas categorias. A despeito, no entanto, de sua generosidade, a ontologia de Aristóteles não deixa de conter um viés em certa medida redutivo. Ela está baseada em uma distinção entre seres primários e secundários, de tal sorte que a realidade dos segundos é dependente, de modo não recíproco, da realidade dos primeiros. Ainda que a ontologia de Aristóteles preserve uma variedade de itens que não seriam admitidos em outras ontologias, ela torna o ser de tais itens dependente do ser dos itens mais fundamentais. Essa é uma das primeiras ideias que eu pretendo explorar aqui, que é esse caráter redutivo que, seguindo uma descrição que faz o Wolfgang Dettel, né, das ontologias em geral, eu caracterizei como, né, um traço redutivo, uma espécie de redutivismo que as ontologias têm e que se realiza na ontologia de Aristóteles a partir dessa distinção entre seres primários e secundários. Então, ainda que ela seja consideravelmente encorpada, a ontologia de Aristóteles, no que diz respeito à aceitação da realidade de itens do mundo, ela não deixa de remeter, ainda que não os exclua, ela remete a realidade desses itens, a realidade de itens mais básicos, né, que são os itens, então, primários ou fundamentais na sua ontologia. Aristóteles, portanto, desenvolve a sua ontologia em torno a um conjunto de seres primários, cuja realidade é compreendida como sendo de caráter básico. Ela não depende de coisa alguma, à maneira em que a realidade dos seres secundários depende da realidade dos seres primários. Entender a ontologia de Aristóteles demanda, mais do que qualquer coisa, identificar quais são os seres primários e compreender o que faz deles seres primários. Meu objetivo aqui será discutir uma divergência entre duas interpretações contemporâneas para os seres primários de Aristóteles. Como seria de se esperar, diferenças interpretativas a esse respeito terão significativas consequências sobre a compreensão da ontologia de Aristóteles como um todo. Ao final da exposição, apresentarei brevemente as razões de minha preferência por uma das duas interpretações. No interior da ontologia de Aristóteles, há uma categoria de caráter privilegiado que corresponde à substância.
A posição especial das substâncias no âmbito dos seres é diretamente sugerida pela sua denominação grega, ousia, na medida em que tal termo está etimologicamente relacionado ao termo grego que traduzimos como ser. No entanto, se toda substância está em uma posição distinguida no conjunto das categorias do ser, nem toda substância corresponde a um dos seres primários da ontologia aristotélica. Conforme se lê no Tratado das Categorias, os gêneros e as espécies de uma substância, como Sócrates, qualificam-se eles próprios como substâncias. Sua realidade, no entanto, é dependente da realidade dos particulares concretos. Ainda que sejam substâncias, portanto, tais itens não são seres primários. Então, isso é uma distinção que eu considero importante também nesse debate. Substância é um termo que, de um modo geral, designa itens ontologicamente especiais, mas essa categoria não corresponde, sem mais, a isso que eu estou chamando de seres primários na ontologia de Aristóteles. Estes seres em torno a cuja realidade se desenvolve ou se dá a realidade dos demais seres. Há um subgrupo no conjunto das substâncias que corresponde, de fato, a esses seres primários. Os seres fundamentais da ontologia de Aristóteles correspondem a um subconjunto das substâncias, as chamadas substâncias primeiras. Trata-se de itens caracterizados como seres primeiros ou seres sem mais. São eles, e não o conjunto total das substâncias, que constituem o núcleo da concepção aristotélica do ser. A compreensão da realidade como estando ordenada a partir de uma relação entre seres primários e secundários é um traço fundamental e inequívoco da ontologia de Aristóteles. Para além, no entanto, desse aspecto central, a interpretação da ontologia de Aristóteles é de vários modos disputada. O debate interpretativo que pretendo examinar aqui se dá em torno a certos usos da própria noção de substância primeira. De acordo com uma linha de interpretação, nem tudo o que é tomado como substância primeira corresponde a um ser ontologicamente primário. Outra linha de leitura, por sua vez, adota uma compreensão mais uniforme para a noção de substância primeira e identifica a ideia de primazia ontológica nos seus diversos usos. A divergência entre as duas linhas de leitura é compreensível na medida em que é possível distinguir dois usos da noção de substância primeira. Cada um de tais usos está inserido em um conjunto próprio de associações conceituais. Para explorar o alcance e as consequências da divergência entre as duas interpretações, distinguirei a seguir dois modelos adotados por Aristóteles para a compreensão da substância primeira. Essa distinção que eu vou apresentar agora, essa distinção entre dois modelos, é frequentemente explorada nos termos de uma oposição entre a ontologia que Aristóteles defende nas categorias e a ontologia que ele defende posteriormente na metafísica. Eu quero evitar essa caracterização por razões que vão ficar claras. Me parece que, porque há traços importantes dessa ontologia que se identifica nas categorias que se mantém na metafísica. Então, me parece mais acertado falar em dois modelos ontológicos, e a questão é entender como eles se relacionam entre si, do que propriamente em dois marcos que se associam diretamente às duas obras de Aristóteles. As duas principais obras ontológicas. As obras de Aristóteles incluem a proposta de uma sistematização para os variados tipos de sentença ordinariamente empregados para tratar do mundo sensível. A diversidade de feitios assumidos pelas sentenças ordinárias inclui casos como o branco é uma cor, o músico é justo, o branco é um lenho, Sócrates é um caminhante, Sócrates é um ser humano, e o ser humano é um animal. Aristóteles entende que as condições de verdade de todos esses exemplos podem ser explicadas a partir das condições de verdade de sentenças que asseveram algo acerca de particulares concretos como Sócrates e Bucéfalo. De acordo com essa descrição, que em suas linhas gerais é muito comum na literatura, Aristóteles propõe um modelo semântico que concede uma posição privilegiada aos particulares concretos. Dado que a verdade de asserções sobre cores, tamanhos, relações, entre outros, deve ser compreendida a partir da verdade de asserções sobre particulares concretos, não sendo verdadeiro o inverso, é possível dizer que os particulares concretos correspondem a itens básicos nesse modelo.
Se a tarefa fundamental de uma ontologia é determinar que tipo de coisas há no mundo e que espécie de relações elas estabelecem entre si, então o modelo semântico que acabei de esboçar compromete-se com uma certa ontologia. De acordo com essa ontologia, há no mundo particulares concretos, como Sócrates e Bucéfalo, bem como os universais que correspondem aos seus respectivos gêneros e espécies. Além disso, há cores, tamanhos, relações, etc., de caráter individual, sejam eles particulares ou não, bem como os universais que correspondem aos seus respectivos gêneros e espécies. Nesta ontologia, o ser dos particulares concretos é de caráter básico, ao passo que o ser dos demais itens depende, de um modo ou de outro, do ser dos particulares concretos. Esse modelo ontológico pode ser claramente encontrado no Tratado das Categorias. Isso não significa necessariamente que as categorias sejam uma obra de ontologia, mas apenas que elas demonstram comprometimento com esse modelo ontológico. Na verdade, é possível argumentar que, independentemente de quais sejam os propósitos para os quais as categorias tenham sido redigidas, nelas se encontra a formulação mais completa desse modelo ontológico. Ainda, no entanto, que esse modelo seja apropriadamente associado às categorias, ele não está restrito a elas. Ele ocorre em diversas obras de Aristóteles e, em especial, na metafísica. Ele pode ser claramente identificado, por exemplo, em Metafísica Delta 7, Zeta 1 e no início de Teta 1. Para evitar a sugestão de que, ao discuti-los, estamos examinando um conjunto de teses exclusivas das categorias, farei referência a eles simplesmente como modelo alfa. Aqui faço referência, então, a essa estratégia que eu adotei para evitar a associação estrita entre um conjunto de teses e uma obra, e outro conjunto de teses e outra obra. Eu prefiro, digamos, tomar as teses um tanto quanto apartadamente das obras nas quais ela é mais do que em qualquer outro lugar, explorada. Exatamente pelo jogo entre o conjunto de teses e as diferentes obras. No modelo alfa, os particulares concretos, assim como seus respectivos gêneros e espécies, são reconhecidos como substâncias e, portanto, como seres de caráter privilegiado. Para nossos propósitos, no entanto, o essencial é que no modelo alfa, os particulares concretos são tomados como substâncias primeiras, ou seja, como itens que são ontologicamente anteriores a tudo mais. Sem jamais abandonar a semântica associada ao modelo alfa, Aristóteles propõe na metafísica um segundo modelo para a compreensão da substância primeira, que será aqui referido simplesmente como modelo beta. Neste segundo modelo, que é especialmente desenvolvido no livro Zeta da Metafísica, os particulares concretos são analisados como compostos de matéria e forma, e com isso são dispostos sob uma nova perspectiva. Em alfa, os particulares concretos eram tidos como itens opacos quanto à sua estrutura interna, e o seu pertencimento a uma dada espécie substancial era tomado como um fato bruto. O modelo beta, por contraste, propõe uma compreensão da constituição intrínseca de tais itens e, com isso, torna possível explicar seu pertencimento às respectivas espécies. De acordo com Beta, por exemplo, Sócrates é um ser humano porque a porção de matéria que constitui seu corpo está disposta de modo a tornar possível a execução das funções próprias ao tipo de vida que estão associadas à forma humana. Ao adotar o modelo beta no livro Zeta da Metafísica, Aristóteles não deixa de tomar os particulares concretos como substâncias. No entanto, em beta, a expressão substância primeira não é mais aplicada aos particulares concretos, passando a ser atribuída às formas substanciais. As interpretações que pretendo examinar aqui divergem justamente com relação à significação dessa alteração no uso da expressão substância primeira. De acordo com uma linha de leitura tradicional, esta alteração indica que a adoção do modelo beta promove uma mudança fundamental na concepção aristotélica dos seres primários. Por outro lado, sustenta-se em uma influente linha de leitura alternativa que a expressão substância primeira corresponde aos seres ontologicamente primários apenas no modelo alfa. Em beta, essa expressão indicaria uma primazia estritamente causal explicativa. Eu tenho aqui, então, em termos muito breves, a caracterização das duas linhas interpretativas que eu estou confrontando aqui nesse texto. Numa palavra, a divergência dela seria a seguinte: ou bem
entre o modelo alfa e o modelo beta, há uma mudança no marco ontológico aristotélico, ou bem, entre o modelo alfa e o modelo beta, a mudança é de vocabulário e há uma equivocidade, se introduz uma equivocidade no uso da expressão substância primeira. Nessa segunda interpretação, a expressão substância primeira muda de sentido do modelo alfa ao modelo beta. Ela tem sentido ontológico apenas no modelo alfa e tem sentido apenas causal explicativo no modelo beta, de acordo com essa segunda interpretação. Na primeira interpretação, ela retém o seu sentido ontológico, quer dizer, a substância primeira segue indicando os itens ontologicamente básicos no modelo beta, e na medida em que no modelo beta esses itens não são mais os particulares concretos, mas são as formas substanciais, Aristóteles teria mudado de posição quando ele adota a beta, né, ou quando ele adiciona a beta a alfa, teria mudado de posição com relação a quais são, de fato, os itens básicos da sua ontologia. É bastante claro que o modelo beta mantém com alfa uma relação de caráter explicativo. A análise que beta oferece para os particulares concretos torna sua natureza explicável a partir da relação entre os fatores causais explicativos que correspondem à sua matéria e forma. Em especial, a forma substancial será identificada em beta como fator causal preponderante do ser dos particulares concretos. Em última análise, um dado particular concreto S é uma instância de uma espécie substancial em virtude de sua forma. Com isso, a forma de S corresponde ao fator explicativo em virtude do qual S é uma substância. De acordo com a interpretação tradicional, a posição que a forma ocupa em beta como substância primeira não é de primazia apenas explicativa, mas também ontológica. Ainda que no livro Zeta Aristóteles não abandone a ideia segundo a qual a realidade de itens como cores e tamanhos depende da realidade dos particulares concretos, a introdução de beta alteraria a resposta à pergunta acerca de quais são os seres mais básicos do mundo sensível. A forma substancial não desempenharia, então, apenas um papel explicativo com relação ao particular concreto. Na medida em que é substância primeira, ela acabaria por tomar o seu lugar como ser primário na ontologia de Aristóteles. Na interpretação alternativa, por sua vez, o modelo beta não introduz uma ontologia rival àquela que está associada ao modelo alfa. Os dois modelos não disputariam o mesmo nicho na filosofia de Aristóteles. Ao modelo alfa, caberia fornecer a resposta a que coisas são substâncias, e ao modelo beta caberia elucidar a causa da substancialidade de tais itens. Os particulares concretos continuariam sendo tomados como itens ontologicamente primários, e neste sentido como substâncias primeiras. As formas seriam tidas como substâncias primeiras no sentido diverso do que tem primazia estritamente causal explicativa. Para tornar claro o alcance da divergência entre as duas interpretações, será útil propor uma formulação algo abstrata para os modelos alfa e beta. Partindo da formulação abstrata, poderemos destacar um a um os aspectos da compreensão aristotélica da substância em que há divergência entre as duas interpretações. À medida que formos adicionando à formulação abstrata inicial os pontos de desacordo entre as duas leituras, construiremos progressivamente o panorama do debate de modo a articular claramente entre si as questões abarcadas. No centro da formulação abstrata de ambos modelos está a compreensão da substância primeira como item dotado de primazia ou prioridade em um certo domínio. Em qualquer interpretação, cada um dos dois modelos atribui à substância uma posição de prioridade em relação a um certo conjunto de itens que integram com ela uma mesma ordenação. Para além das diferenças quanto ao domínio dos itens abarcados, os modelos alfa e beta diferem entre si na medida em que cada um supõe uma relação de dependência específica a partir da qual é compreendida a primazia da substância primeira. Tanto em alfa como em beta, a substância primeira é tida como item básico na medida em que, outros itens do domínio associado ao modelo dependem dela segundo a relação de dependência adotada no modelo, e na medida em que 2, não há, no âmbito do próprio modelo, outro item do qual ela dependa segundo essa mesma relação. Essa é basicamente a caracterização abstrata
com a qual eu pretendo abarcar esses dois modelos que eu apresentei. Tá? Você tem isso que se chama de substância primeira, que é o primeiro item de uma certa ordenação, né, que eu estou caracterizando aqui abstratamente, e esse item é primeiro em função de uma certa relação, a relação de anterioridade a ser caracterizada, né, quer dizer, cuja caracterização vai diferenciar o modelo alfa do modelo beta. Né? A substância primeira é o primeiro item dessa ordenação, porque os outros itens são posteriores a ela em função dessa relação que é fundante de cada um dos dois modelos, e porque não há no interior do modelo um outro item que seja anterior a ela, a substância primeira, segundo essa mesma relação. Tá? Então, eis aqui uma caracterização muito geral e muito abstrata, que é desenvolvida, então, de modos diferentes nos dois modelos. O domínio do modelo alfa é composto pelos particulares concretos, bem como por qualidades, quantidades e demais itens da lista das categorias. Em alfa, a relação de dependência é de natureza ontológica. A realidade de itens como qualidades e quantidades depende não reciprocamente da realidade dos particulares concretos, ao passo que não há em alfa qualquer outro item de cuja realidade dependa a realidade dos particulares concretos. Os particulares concretos qualificam-se como substâncias primeiras em alfa porque outros itens contidos no domínio do modelo dependem deles e não há, em tal domínio, nenhum item do qual eles dependam de modo relevante, ou do modo relevante. O domínio do modelo beta, por sua vez, compõe-se dos particulares concretos e suas formas substanciais. Os particulares concretos mantêm com suas respectivas formas uma relação não recíproca de dependência e não há, no domínio de beta, nada do qual as formas dependam segundo tal relação. As formas, portanto, são itens primários em beta. Ao contrário, no entanto, do que ocorre com a relação de dependência de alfa, não há consenso quanto à natureza da relação de dependência de beta. É certo que ela contém um aspecto causal explicativo, mas há divergências acerca da sua natureza completa. Na interpretação alternativa, o caráter causal explicativo esgota a natureza da relação de dependência de beta, ao passo que na interpretação tradicional, esse caráter é acompanhado de um componente ontológico. Basicamente, um dos focos de toda essa discussão é exatamente qual é a natureza de dependência que é própria do segundo modelo, do modelo beta. Nós sabemos que ela é ontológica, integralmente ontológica no modelo alfa, e nós sabemos que ela é, ao menos parcialmente, causal explicativa no modelo beta. Né? A questão é saber se ela, além de ser causal explicativa, é também ontológica no modelo beta. Deste modo, a formulação abstrata dos dois modelos realça, a partir da relação de dependência adotada pelo modelo beta, o primeiro aspecto da divergência entre as duas leituras. Na leitura alternativa, essa relação é apenas de natureza causal explicativa, de modo que a primazia da substância primeira em beta é diversa da primazia ontológica concedida à substância primeira em alfa. Na leitura tradicional, por sua vez, a relação de dependência associada a beta não é só causal explicativa, como é também ontológica. Com isso, a primazia da substância primeira em beta é compreendida como sendo não apenas explicativa, mas também ontológica. Desse modo, a substância primeira de beta é tida como sendo dotada, além da primazia explicativa, também do mesmo tipo de primazia que é atribuída à substância primeira em alfa. O próximo aspecto da divergência entre as duas leituras torna-se aparente quando se considera uma notável variação que a adoção do modelo beta introduz no vocabulário de Aristóteles. Em suas ocorrências mais regulares, substância corresponde a um termo de uso absoluto. Neste registro, disse que Sócrates é uma substância e não uma qualidade ou uma quantidade, ou que os corpos naturais são substâncias e não qualidades ou quantidades. Neste uso, o termo substância tem conotação intrinsecamente ontológica. Algo que neste sentido é substância ocupa uma posição privilegiada no âmbito dos seres. É com base neste uso que os itens primários da ontologia de Aristóteles são ditos serem substâncias primeiras. Esse é fundamentalmente o uso mais comum do termo, né? Esse é o uso
ao qual eu vinha fazendo menção no começo da exposição, né, ou ao qual eu vinha me referindo do início da exposição basicamente até agora, né? Substância é um tipo de item que tem uma posição especial no âmbito da realidade, e ela tem essa posição, né, em função justamente por ser um ser de caráter especial, e é no interior, então, né, desse uso que se forma, né, a expressão substância primeira. Quer dizer, quando ela tem, quando ela designa, né, os itens básicos da ontologia de Aristóteles, a expressão substância primeira ela é tributária, né, desse uso regular da noção de substância, desse uso comum mais usual da noção de substância. Para facilitar a discussão, farei referência à noção de substância neste uso como substância 1. No que diz respeito ao debate que estamos examinando, é importante notar que a noção de substância é empregada como substância 1 no modelo alfa. Assim, os particulares concretos são tomados como substâncias 1 quando são compreendidos como substâncias primeiras em alfa. Né? Porque essa noção ela tem... na substância 1 é justamente uma noção que tem caráter ontológico, digamos, ou marcadamente ontológico, inequivocamente ontológico. Né? As substâncias primeiras do modelo alfa são aquelas que, clara e inequivocamente, correspondem aos itens primários na realidade de Aristóteles, quando compreendidas segundo o modelo alfa. Então é natural que, no modelo alfa, as substâncias primeiras sejam substâncias do tipo 1. Para além desse uso, Aristóteles também emprega substância como termo relativo. Nesse caso, fala-se da substância de algo, como quando se diz, por exemplo, que a alma é a substância dos corpos animados. Neste segundo uso, a substância é compreendida como causa ou explicação do ser de algo. Assim como adotei a fórmula substância 1 para fazer referência à substância em seu uso absoluto, recorrerei à expressão substância 2 para fazer referência ao seu uso relativo. Desse modo, diremos que a substância 2 está restrita ao modelo beta, na medida em que apenas nele se fala da substância de certos itens, ou seja, da causa do ser de certos itens. Em alguns textos, essa distinção entre substância 1 e substância 2 ela é acompanhada, né, em algumas traduções, ela é marcada por uma diferença nas traduções. Né? Então, uma alternativa que o Jonathan Barnes, por exemplo, já adotou, foi traduzir a substância 1, a substância em uso absoluto, propriamente por substância, e os usos do termo grego usia, né, como termo relativo, o que eu estou chamando de substância 2, ele traduziu por essência. Né? Quer dizer, aquilo que é... Então, usia, de modo relativo, é usia de alguma coisa, porque é a causa ou explicação da realidade desse item, no vocabulário empregado pelo Jonathan Barnes, a sua essência. Em sentido próprio, apenas substâncias são ditas ter uma substância. Em termos mais precisos, apenas substâncias 1 têm substâncias 2. Isso significa que se um item é uma substância em uso relativo, então ele é a causa do ser de algo que é uma substância em uso absoluto. Em outras palavras, ele corresponde àquilo que, em um S, que é substância, desempenha o papel de fator causal, em virtude do qual S é uma substância. Assim, no modelo beta, a forma, mais do que qualquer outra coisa, qualifica-se como substância em uso relativo. Na medida em que as interpretações tradicional e alternativa divergem quanto a haver ou não uma dimensão propriamente ontológica na substância primeira do modelo beta, as duas divergem quanto à relação entre substâncias 1 e substâncias 2. Dado que, ao contrário do que ocorre na interpretação alternativa, a interpretação tradicional atribui primazia ontológica às substâncias primeiras de beta, apenas ela reconhece que itens que são substâncias 2 são também substâncias 1. Isso seria um modo, quer dizer, isso na verdade é um ponto importante de divergência entre os dois modelos. Né? É um modo de caracterizar, na verdade, o importe ontológico dessa divergência entre elas, né? Entre as duas interpretações. Na interpretação
tradicional, aquilo que é a substância 2, aquilo que é substância em uso relativo, também é substância 1, e, portanto, é também um ser de caráter ontologicamente especial. Na interpretação alternativa, ao contrário, aquilo que é substância 1, aquilo que é substância 2, não se qualifica como substância 1. Né? É o tipo de situação em que faz mais sentido, na verdade, adotar aquele recurso de traduzir diferentemente os dois usos da noção grega de ousia. Disso decorre uma diferença importante no modo como cada uma das duas interpretações compreende o uso que Aristóteles faz da noção de substância. Ainda que seja necessário reconhecer que há significativas diferenças de nuance em cada um dos dois usos de substância, na interpretação alternativa, o apartamento entre os dois usos é mais radical do que na interpretação tradicional. Nesta última, os itens que desempenham o papel de substância 2, as formas substanciais, mantêm a primazia ontológica própria da substância 1. Isso era, quer dizer, eu apresentei, né, essa diferença logo no início, em que logo no primeiro momento em que eu apresentei a oposição entre as duas interpretações, na medida em que eu disse que na interpretação alternativa nós tínhamos uma equivocidade no uso de substância primeira, ao contrário do que acontecia na interpretação tradicional, que, em lugar dessa equivocidade, propõe, na verdade, uma alteração na compreensão ontológica, né, na ontologia de Aristóteles. Né, propõe uma alteração doutrinal, digamos assim, na ontologia de Aristóteles, e não uma variação de vocabulário. É fundamental, de fato, né, para o modo como a interpretação tradicional compreende a integração entre os dois modelos, a manutenção de um mesmo significado na noção de substância primeira. Né? E isso depende dessa relação entre substância 1 e substância 2. Né? É fundamental para que haja uma variação, não de sentido da expressão substância primeira, mas uma variação de que itens no mundo são substâncias primeiras, para a interpretação tradicional, que as substâncias 2 se qualifiquem como substâncias 1. Né? Que elas não sejam só explicativas, mas ontologicamente primárias. O próximo aspecto da divergência entre as duas interpretações ficará patente quando examinarmos o modo como os modelos alfa e beta são explorados no livro Zeta da Metafísica. Nos primeiros capítulos do livro Zeta, Aristóteles faz o que pode ser tomado como uma apresentação geral do modelo alfa, e a partir disso motiva a discussão que culminará com uma elaboração pormenorizada do modelo beta. Em Zeta 1, Aristóteles dá início ao estudo da substância dos livros centrais com uma retomada do modelo alfa. Em Zeta 2, por sua vez, há uma exposição de hipóteses quanto ao que se qualifica como substância. O exame parte de hipóteses de ampla aceitação, que em linhas gerais correspondem aos particulares concretos que são identificados como substâncias primeiras no modelo alfa. Além de tais itens amplamente reconhecidos como substâncias, Zeta 2 também menciona a hipótese de aceitação restrita, tipicamente propostas platônicas de vários matizes. Trata-se de hipóteses que trazem o âmbito não sensível para o horizonte da discussão. Como afirma Aristóteles, para determinar quais dentre o conjunto das alternativas consideradas devem ser mantidas e quais rejeitadas, deve-se estabelecer em linhas gerais o que é a substância. Aqui. A transição de uma dimensão para outra na investigação sobre a substância é frequentemente descrita na literatura a partir de um contraste entre duas questões. Se a discussão de hipóteses acerca de que coisas se qualificam como substâncias é descrita como dizendo respeito à questão da população, o exame do que, em linhas gerais, é substância é descrito como tratando da questão da natureza. Para recorrer à formulação de Galuzzi e Mariani, a investigação acerca da questão da natureza busca determinar em que consiste a substancialidade de algo que é uma substância. Né? Bom, essas duas expressões, né, a questão da natureza e a questão da população, são meio que autoexplicativas. Né? No primeiro caso, quer dizer, quando nós estamos falando da questão da população, nós queremos saber que coisas são substâncias,
né? Se só particulares, se particulares e universais, se só seres sensíveis, se seres sensíveis e não sensíveis e assim por diante. E quando nós discutimos a questão da natureza, nós queremos saber o que faz de uma substância, o que é como se define, né, em outros termos, a noção de substância. Essa formulação pode ser compreendida de dois modos. Em uma primeira compreensão, ou seja, a formulação da questão da natureza como determinar a substancialidade de algo que é uma substância. Em uma primeira compreensão, investigar a substancialidade de algo que é uma substância corresponde a buscar os critérios de substancialidade, ou seja, as condições que um item S deve satisfazer para ser uma substância. Em uma segunda compreensão, por sua vez, investigar a substancialidade de algo é procurar o fator que, em uma substância S, faz de S uma substância, correspondendo à causa pela qual S é uma substância. A causa pela qual algo é uma substância é indiscutivelmente um dos temas centrais do livro Zeta. A identificação da forma como causa da substancialidade costuma ser apontada como um dos principais, se não o principal, resultado do livro. É claro, portanto, que o exame da questão da natureza leva à abordagem causal da substancialidade. No entanto, disso não se segue, sem mais que, ao ser introduzida ao final de Zeta 2, a questão da natureza esteja sendo diretamente concebida como questão acerca da causa da substancialidade. De fato, as interpretações divergem a esse respeito. Algumas entendem que a questão da causa da substancialidade se identifica com a questão da natureza, ao passo que outras entendem que a discussão causal está associada ao exame do critério de substancialidade. Nesta segunda alternativa, a questão da natureza é compreendida como dizendo respeito conjuntamente aos problemas discernidos por cada uma das duas compreensões da substancialidade. Bom, eu adotei, né, primeiro uma formulação geral, disso que eu estou chamando então de questão da natureza, justamente porque ela pode cobrir essas duas compreensões da questão da natureza que eu estou opondo aqui. Essa formulação que eu tirei do Gabriele Galuzzo, segundo essa formulação, né, a questão da natureza investiga a substancialidade do que é uma substância. Né? Então, primeiro nós investigávamos na questão da população quais coisas são substâncias, depois nós passamos a investigar o que é a substancialidade da substância. E essa investigação é compreendida de dois modos na literatura. Ou bem ela é uma investigação sobre os critérios de substancialidade, ou bem ela é uma investigação sobre qual é o fator que numa substância é responsável pelo fato que ela é substância. Né? Que aspecto de uma certa substância a torna uma substância. Isso, de fato, essa segunda questão, indiscutivelmente, é abordada no livro Zeta, da Metafísica. Né? Aristóteles propõe o que é a causa da substância de algo. Né? E essa, quer dizer, a causa da substância corresponde, ou a causa das substâncias sensíveis, das substâncias compostas, corresponde à sua forma. Né? A questão é saber se, ao fazer isso, Aristóteles também está discutindo critérios de substancialidade. As leituras tradicionais tendem a compreender o tratamento da questão da natureza no livro Zeta como cobrindo as duas tarefas. De fato, na medida em que a consideração das formas substanciais traz à luz novos e mais apropriados ocupantes para o nicho das substâncias que pertencia aos particulares concretos, é natural que ela esteja associada a uma reflexão sobre o que é ser substância. Mais precisamente, as leituras tradicionais encontram razões para examinar os critérios que devem ser satisfeitos por algo que é ser primeiro. Desse modo, em tais leituras, o livro Zeta discute os critérios que devem ser satisfeitos por algo que é substância 1. As leituras alternativas, por sua vez, costumam tomar a questão da natureza exclusivamente na segunda das duas compreensões aqui distinguidas. Com a distinção entre os papéis da substância 1 e da substância 2, essas leituras não encontram razão para tomar Zeta como promovendo uma reflexão geral sobre a noção de substância. De fato, se substâncias 1 e substâncias 2 satisfazem critérios diversos de substancialidade, não faz sentido esperar que, ao discutir as substâncias 2, o livro Zeta se lance em um exame intencional geral da noção de substância. Em especial, não é razoável esperar que o livro Zeta discuta os critérios
para que algo seja substância 1. Isso, no fundo, né, reflete o modo como a interpretação alternativa compreende a distinção a divisão de trabalho entre os dois modelos, o modelo alfa e o modelo beta. Né? Apenas ao modelo alfa caberia, segundo essa interpretação, dizer quais são os itens básicos da realidade sensível, ou seja, aquelas coisas que são substância primeira, segundo, no sentido da substância 1. Né? Ao modelo beta caberia um outro papel, né, que é o de fornecer as coisas que são substâncias primeiras apenas no sentido da substância 2, né? E, portanto, itens que teriam unicamente um papel explicativo com relação às substâncias primeiras do modelo alfa. Né? Então, isso, quer dizer, ao contrário do que acontece na interpretação tradicional, na interpretação alternativa, nós temos uma diferença de trabalho entre uma separação, né, de trabalho entre o modelo alfa e o modelo beta, que corresponde a uma diferença de âmbito de aplicação, acho que nós podemos dizer assim, entre a substância 2, que fica restrita ao modelo beta, e a substância 1, que fica restrita ao modelo alfa. As duas leituras, portanto, diferem quanto ao alcance da investigação sobre a substância no livro Zeta. Apenas na leitura tradicional, os critérios a serem satisfeitos pelo que é substância 1 são postos sob exame. Em outros termos, apenas na leitura tradicional está em discussão qual é exatamente a concepção de prioridade pela qual algo pode ser tomado como ser primeiro. Né? Então, essa grande essa divergência que eu fui caracterizando, né, fundamentalmente a partir das, digamos assim, dos pequenos pontos de contato ou de atrito entre as duas interpretações, ela, na medida, quer dizer, quando você arma todo o conjunto, né, de pontos em que as duas interpretações divergem entre si, você tem essa, digamos, apreensão do conjunto na qual a interpretação tradicional está fazendo uma discussão, ou está encontrando, né, no livro Zeta da Metafísica, uma discussão sobre propriamente o que é o ser primeiro, o que são os itens mais básicos da realidade. Ao passo que na interpretação alternativa essa questão foi fundamentalmente resolvida quando o modelo alfa foi introduzido nas categorias, e no livro Zeta Aristóteles está fazendo simplesmente um outro tipo de investigação, que é, bom, sabendo já o que são os itens básicos da realidade, eu quero ver quais são os fatores no mundo que explicam pelo porquê esses itens, né, ou de que modo esses itens são os itens básicos da realidade. Temos agora um panorama suficientemente amplo, abrangente da divergência entre as duas leituras. Na interpretação tradicional, a primazia atribuída às formas em beta é de natureza não só explicativa, mas também ontológica. Desse modo, na medida em que se qualificam como substâncias 2, as formas qualificam-se também como substâncias 1. Com isso, ao serem tomadas como substâncias primeiras, elas passam a ocupar o papel de itens ontologicamente primários, que era atribuído aos particulares concretos em alfa. Disso resulta que a adoção de beta promove uma reforma importante na ontologia de Aristóteles, o que se reflete no exame dos próprios critérios de substancialidade no livro Zeta da Metafísica. Na interpretação alternativa, por sua vez, beta concede às formas apenas primazia explicativa, de modo que elas se qualificam unicamente como substâncias 2 e não como substâncias 1. Nesta perspectiva, quando as formas são tomadas em beta como substâncias primeiras, elas não tomam o lugar que era ocupado em alfa pelos particulares concretos. Ao contrário, de acordo com a interpretação alternativa, a adoção de beta preserva os particulares concretos na posição de seres ontologicamente primários. As formas são compreendidas como desempenhando apenas o papel de causa dos seres particulares concretos. Com isso, entende-se que a adoção de beta não acarreta o exame dos critérios de substancialidade. Esse é o panorama, então, geral. Simplesmente encerrei aqui, bom, no fundo, a parte principal da exposição, estou quase terminando, né, a exposição como um todo, mas, digamos, isso aqui é o fecho do arremate, né, da caracterização dessas duas linhas de interpretação. Este panorama faz mais do que ressaltar as diferenças entre as duas linhas de interpretação examinadas.
ele permite identificar as conexões conceituais que, ao serem exploradas de maneiras diversas por cada uma das duas leituras, resultam em concepções significativamente diversas da ontologia de Aristóteles. Com isso, o exame do embate entre as duas interpretações fornece uma apreensão da arquitetura conceitual da doutrina aristotélica do ser. A armação desse quadro conceitual é por si só um ganho no que diz respeito à compreensão da ontologia de Aristóteles. No entanto, a discussão de uma divergência de interpretações permanece algo insatisfatória quando não é acompanhada de qualquer avaliação dos respectivos méritos e deméritos. Ainda que eu não possa aqui realizar um exame pormenorizado dos pontos fortes e fracos de cada interpretação, buscarei ao menos expor brevemente as razões de minha preferência pela interpretação tradicional. Começarei notando que é problemático o forte apartamento entre as noções de substância 1 e substância 2 adotado pela interpretação alternativa. Aristóteles possui uma razão doutrinal importante para tomar a causa da substancialidade de uma substância 1 como sendo ela própria substância. Se a causa da substancialidade de uma substância fosse um item não substancial, haveria algo anterior a uma substância que não é uma substância. Ora, não é possível que algo não substancial seja anterior a uma substância, como Aristóteles afirma em diferentes ocasiões. Isso é digamos, um traço claro e inequívoco da sua doutrina. A causa da substancialidade, portanto, deve ser ela própria uma substância, a saber, a substância 2. Essa, então, evidentemente, é a solução, digamos assim, pelo menos do ponto de vista verbal. É claro que não há uma substância anterior quer dizer, que a causa de uma substância não é uma não substância, porque ela é, no mínimo, uma substância 2. A questão é saber se isso é uma solução só verbal ou se isso, de fato, é uma saída que preserva, né, essa tese segundo a qual nada anterior a uma substância, nada que não seja uma substância pode ser anterior a uma substância. Esse raciocínio demanda que não seja por simples equivocidade que substâncias 1 e substâncias 2 recebem a mesma denominação. Se as substâncias 2 fossem assim denominadas por mera cortesia, não seria possível dizer que foi respeitada a tese segundo a qual nenhum item de caráter não substancial pode ser anterior a uma substância. Na medida em que toma as substâncias 2 como sendo também substâncias 1, a interpretação tradicional assegura que essa tese seja respeitada em seu teor completo. Por sua vez, na medida em que aparta fortemente as noções de substância 1 e substância 2, a leitura alternativa corre o risco de esvaziar de sentido a solução de Aristóteles. Com efeito, a leitura alternativa parece tornar meramente verbal o modo pelo qual a relação entre a substância 2 e a substância 1 conforma-se à tese segundo a qual nada que não seja uma substância pode ser anterior a uma substância. A meu ver, tal tese faz pender fortemente a balança para o lado da interpretação tradicional. Defensores da interpretação alternativa, por sua vez, encontram um problema no exame dos critérios de substancialidade que a leitura tradicional identifica no livro Zeta. Discutir os critérios de substancialidade corresponde a discutir em que sentido um ser primeiro é um ser primeiro. Desde o início do livro Zeta, no entanto, está clara a primazia da substância. A interpretação tradicional, portanto, parece sustentar que Aristóteles toma a substância como primeira, sem saber o que primeiro significa. Essa é uma crítica justa, né? Uma crítica, digamos que, né, razoável esperar que alguém aponte, porque na interpretação tradicional está em questão exatamente o que é ser um ser primeiro. Né? Esse traço os critérios de primazia estão em discussão. No entanto, Aristóteles parece aplicar critérios de primazia desde o início do livro, quando ele começa falando, né, caracterizando algo que eu apresentei em termos do modelo alfa, como uma oposição entre itens como, né, o Sócrates que caminha de um lado e o caminhar de outro, o branco e assim por diante, né, que são secundários em relação a Sócrates e seres assemelhados, que são ditos serem substâncias, são seres primeiros. Né? Então, essa noção de primazia ontológica ela está claramente sendo empregada desde o início do livro Zeta, e segundo a interpretação tradicional, os critérios de substancialidade e, portanto, do que é ser um ser primeiro, estão em questão no livro Zeta, são discutidos no livro Zeta. Né?
É exatamente disso que eu estava falando quando, né, eu sugeri que o alcance que a interpretação tradicional encontra na investigação do livro Zeta é maior do que aquele que a interpretação alternativa encontra. O problema se estende, então, só para fechar esse assunto, quer dizer, a apresentação dessa crítica, ela é evidentemente uma crítica bastante justa de se fazer, uma crítica com relação à qual a interpretação tradicional precisa ter uma resposta. O problema se estende ao papel dos particulares concretos no livro Zeta. É certo que na interpretação tradicional os particulares concretos perdem o posto de substâncias primeiras do qual gozavam nas categorias. No entanto, qualquer interpretação deve admitir que os particulares concretos não deixam de ser reconhecidos como substâncias no livro Zeta. Mais do que isso, seu caráter substancial está claro desde o início do livro. Se já no início da investigação está claro que os particulares concretos são substâncias, como pode estar em questão o critério de substancialidade? O exame desta objeção permitirá uma breve exposição de como entendo que a doutrina da substância se desenvolve em Zeta nos termos da interpretação tradicional. A objeção, com efeito, não é tão forte quanto pode parecer. É perfeitamente possível empregar com razoável competência uma noção sem ter dela uma apreensão completa e profunda. Aristóteles, de fato, expressamente reconhece que é necessário dispor de uma primeira apreensão geral de uma noção para que se possa buscar sua delimitação rigorosa. Assim começamos sabendo, em termos gerais, que o eclipse é uma certa privação de luz da Lua, para posteriormente descobrir que ele corresponde à projeção da sombra da Terra sobre a Lua. Eu quero propor que o procedimento de Aristóteles no livro Zeta da Metafísica parte de uma apreensão geral e acessível da noção de substância e progride em direção a uma apreensão rigorosa. A apreensão inicial é suficiente para que identifiquemos o que, na realidade sensível, tal como se apresenta, qualifica-se como sendo substância em alguma medida. Ela não é suficiente, no entanto, para que identifiquemos os itens que mais completa e perfeitamente se qualificam como substâncias. Quando formos capazes de identificar os itens que são substâncias em sentido mais próprio, teremos um critério rigoroso de substancialidade. Então, de certa forma, a resposta que eu estou dando à interpretação, à crítica, né, à interpretação tradicional, digamos assim, admitir a objeção nos seus próprios termos. De fato, de certo modo, Aristóteles está empregando a noção de primeiro sem saber o que primeiro significa, mas não sem saber sem mais, evidentemente, sem saber precisamente o que é. Né? Ele começa com uma apreensão, como eu falei, acessível, superficial, do que é um ser primeiro, e essa apreensão é suficiente para que nós identifiquemos a primazia que é própria das substâncias do modelo alfa, e ao examinar, né, a noção de substancialidade com mais rigor, ele descobre ao mesmo tempo qual é a causa da substancialidade dessas primeiras substâncias e qual é o critério rigoroso de primazia ontológica, qual é o critério mais forte de primazia ontológica. Né? E nesse momento ele identifica então que aquilo que é causa da substancialidade, das substâncias do modelo alfa, é também substância, ser primeiro em sentido mais próprio. Né? Porque ser primeiro em sentido mais próprio passou a ser compreendido agora com rigor. Eu quero propor que Ok, certo, já havíamos lido isso, né? Nesta perspectiva, a adoção do modelo beta traz consigo a percepção de que o modelo alfa é adequado apenas a uma apreensão algo superficial da substancialidade. A dependência não recíproca que a realidade de quantidade, qualidades e assemelhados estabelece em relação à realidade de particulares concretos seria a face mais acessível da substancialidade. Por sua vez, a incorporação do modelo beta corresponderia a uma apreensão mais aprofundada da substancialidade no mundo sensível, adquirida com a análise constitutiva dos particulares concretos, né? A análise que revela que os particulares concretos são compostos de material e forma. A essa transição de uma primeira apreensão superficial para uma apreensão profunda da noção de substância corresponde o reexame do critério de substancialidade que a leitura tradicional localiza no livro Zeta. Ao explorar o modelo alfa nas categorias,
Aristóteles identifica a condição de ser um substrato último como critério cuja satisfação caracteriza a substância primeira. Na interpretação tradicional, em Zeta 3, Aristóteles mostraria que tal critério torna-se insatisfatório, uma vez que os particulares concretos passam a ser analisados como compostos de matéria e forma. Conforme o argumento de Zeta 3, se ser substrato último correspondesse por si só ao critério de substancialidade, seria necessário aceitar como única substância a matéria absolutamente desprovida de propriedades. Esse resultado absurdo mostraria que o critério de substancialidade, que parecia satisfatório no exame inicial associado ao modelo alfa, torna-se insuficiente a partir da análise profunda promovida com a adoção de beta. A despeito dos problemas encontrados em Zeta 3, Aristóteles não abandona a condição de ser substrato último como critério de substancialidade. Ele, no entanto, adota uma condição adicional que deve resultar no bom critério de substancialidade quando tomada em conjunto com a condição do substrato. Essa condição adicional corresponde a ter uma essência que, quando tomada em sentido estrito, Aristóteles entende que é satisfeita apenas pela substância. Evidentemente que agora eu estou apresentando de modo muito compacto, né, uma série de teses que não são consensuais, de teses interpretativas que às vezes são, quer dizer, aceitas por uma parcela, às vezes até grande, né, dos leitores da metafísica, mas todas elas teriam que ser, né, discutidas em isolado e defendidas uma a uma. De certo modo, tanto as formas como os particulares concretos satisfazem o critério resultante da conjunção entre as condições do substrato e da essência. Ambos se qualificam como substratos e ambos satisfazem a condição de ter uma essência. As formas, no entanto, satisfazem essa última condição de maneira mais própria do que os particulares concretos. Isso é assim porque os particulares concretos são distintos de suas respectivas essências, ao passo que as formas são o mesmo que suas próprias essências. Desse modo, elas satisfazem de modo mais adequado os critérios de substancialidade e assim tomam o lugar de substâncias primeiras que era anteriormente ocupado pelos particulares concretos. Muito obrigado, termino assim então a exposição e, passo a bola, como se diz, né, em português, de volta ao Horácio, né, para abrir o debate. Muito obrigado. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Está abierto el debate, así que quienes quieran efectuar preguntas, adelante. Si nadie quiere preguntar, yo tengo un par de preguntas, comenzaría con una. Yo tengo una. Adelante, Eduardo. Bueno, muchas gracias, Rafael, querido. Muy interesante, aparte, cómo presentaste todas las características, todas las discusiones. Me interesa mucho saber cómo concebís los dos modelos, el alfa y el beta, en el sentido, me dio la impresión de que eran dos modelos ontológicos alternativos. El modelo beta, al incluir materia y forma, el alfa es seguramente un modelo ontológico, ¿no? Porque vos lo caracterizaste aquel según el cual, para ser sustancia primera o segunda, había una dependencia de la existencia de la sustancia primera para que existiera la segunda, etc. Y eso podríamos decir que es un modelo ontológico, a secas, ¿no? En cambio, el B incluye una consideración que tiene sentido para Aristóteles dentro de un modelo físico, porque la caracterización de la sustancia como con materia y forma es para explicar el movimiento y una cierta cantidad de cosas, digamos, ¿no? O sea, que es más que un modelo puramente ontológico. Es cierto que está examinando además, es como si cambiara de enfoque, ¿no? Y examinara la ontología desde un enfoque físico, pero, o sea, no me parecen exactamente dos modelos ontológicos paralelos. Eso es lo que
quería decirte. ¿A vos te parece que sí? Bom, muito obrigado, Eduardo, pela pergunta. Bom, teus comentários e perguntas são sempre muito no ponto e ah, muito instigantes. Bom, eu defendi. Bom, primeiro, né, é claro que a distinção matéria e forma tem uma significância física, né, uma significância que a gente conhece das obras de física, mas elas são exploradas em favor da ontologia, digamos assim, no livro Zeta. Quer dizer, elas têm algum importe para a ontologia. A questão é saber que espécie de importe é esse. Né? Me parece, pelo modo como você se expressou, né, que você simpatiza com essa ideia do modelo alternativo, que é, bem, matéria e forma contribuem para a ontologia de Aristóteles na medida em que explicam alguma coisa sobre a substância primeira, né, sobre aquilo que é substância e aquilo que nós já tínhamos aprendido no Tratado das Categorias. Bom, eu estou defendendo exatamente a outra alternativa, né? Então, minha resposta para você é que sim, elas são mais propriamente ontológicas, né? Quer dizer, e basicamente a ideia seria que no livro Zeta, quando Aristóteles examina que espécie de contribuição à compreensão da realidade, essa distinção entre matéria e forma, que já se prestava a explicar os fenômenos da realidade sensível, né? Quer dizer, que espécie de contribuição essa distinção tem, a compreensão bom, dos seres sensíveis, né? Espécie de contribuição ela tem, ele teria se dado conta que a forma, sobretudo, né, muito mais do que matéria, mas que a forma teria desempenharia melhor o papel de item básico da realidade do que os particulares concretos. E é claro que aqui tem algo que é fundamental nesse debate, tem algo que tem que ser algo que eu evidentemente não desenvolvi suficientemente, tem que ser tratado, né? Mas que é finalmente exatamente o que significa ser um item básico da realidade. E isso tampouco, isso muitas vezes não está, eu creio, suficientemente caracterizado bom, nos textos que tratam dessas coisas. Né? Muitas vezes se lança a mão, por exemplo, da ideia de que há seres no modelo alfa, né? Quer dizer, você está falando de seres que são seres autossuficientes do ponto de vista ontológico, com relação ao ser, ou coisa que o valha. Né? E eu tenho a impressão que essa caracterização não me parece suficientemente satisfatória. Né? Inclusive porque seres como, sobretudo isso, quer dizer, isso é uma coisa que justamente a análise a partir de matéria e forma mostra o quão pouco seres compostos são autossuficientes, né? O quanto a sua existência, quão pouco sua existência é autossuficiente. E me parece mais interessante explorar digamos, uma noção de ser mais calcada na noção de realidade do que na noção de existência. E aí, nesse caso, me parece que a transição do particular concreto para a forma parece mais tranquila de realizar. Não pretendo ter dado uma resposta completa e exaustiva para a pergunta, mas, digamos, seria nessa direção que eu gostaria de seguir. Claro, claro. Muchas gracias. Fabián. Muy seguro. Estoy. Gracias, Horacio. Muchas gracias, Rafael. Y un poco, por supuesto, comparto la observación de Eduardo acerca de lo interesante de la presentación y hay muchas cuestiones interesantes que has planteado muy claramente. En relación con la pregunta de Eduardo y con tu respuesta, Rafael, por lo último que dijiste,
si entiendo bien, vos no estás negando que el punto o uno de los puntos que señaló Eduardo son aceptables, ¿no es cierto? En el sentido de que el concepto de forma en Metafísica Z tiene un rol explicativo con respecto a lo que sea, en tal caso, no visto como algo susceptible de ser explicado, que es el individuo sustancial de las categorías, y precisamente no visto como algo susceptible de ser explicado porque no es analizado en términos claro, de forma y materia, ¿no es cierto? Es decir, que implica una reforma, ¿cómo se dice? Una reforma importante, en cierto sentido, una reforma importante en la ontología, quizás no tan planamente se puede pasar de una a la otra como Michael Wedin sugiere, ¿no es cierto? Pero, pero no una neta incompatibilidad entre una ontología y la otra. Y sobre todo, claro, el aspecto del rol causal de la forma, ¿no? Y si puedo preguntar algo más sobre eso y ya no digo más nada, porque supongo que tendremos una posibilidad cada uno y ya está. Tranquilo, tranquilo, Fabián, podés. Yo querría preguntar, bueno, esto es una aclaración sobre cuál es tu punto de vista sobre este aspecto, ¿no es cierto? Y si puedo ahora añadir algo que está relacionado con esto, sería lo siguiente. Las formas por supuesto, siempre hay que poner el paraguas, ¿no es cierto?, en una cierta interpretación más o menos plausible, ¿no? Bueno, en una cierta interpretación más o menos plausible, las formas son, en metafísica Z, eta, digamos así, entidades simples, en el sentido de que, si bien pueden tener una cierta composición, no son entidades como los compuestos ilemórficos, ¿no es cierto? Por supuesto, hay ciertas interpretaciones que tienden a verlas en el fondo como compuestos ilemórficos también a ellas. No solamente Peramatsis y David Charles, sino también, por ejemplo, en la interpretación que hace de Eta 6, Evan Killing, ¿no es cierto? Perfecto. Pero yo te preguntaría, si vos me permitís, porque son discusiones que tenemos, ¿no es cierto? Y entonces me tomo un poquito la licencia de preguntarte por algo que está un poco en el border, ¿no es cierto?, de tu presentación. Si ese carácter, ¿cómo ubicás en este contexto eventualmente ese carácter simple? Es decir, que no envuelve materia propio de las formas. Simple ahí no quiere decir que no tenga ninguna clase de partes, ¿no? Porque puede tener partes cuya composición, sin embargo, no es de un tipo tal que se las pueda llamar estrictamente compuestos, ya que géneros y diferencias no se relacionan entre sí, dando lugar estrictamente a lo que se llama un sincretón, ¿no es cierto? Una entidad compuesta. Entonces, la pregunta simplemente es, si vos crees que ese aspecto, en el caso de que se acepte, ¿no es cierto?, la simplicidad de las formas, tiene una incidencia en la formulación de ese segundo modelo ontológico o como se le llame. Muchas gracias. Muito obrigado, Fabián. Tem várias coisas aqui que a tua pergunta me faz pensar sobre, bom, ganhos e perdas dessa caracterização que eu fiz do debate em termos de dois modelos, modelo alfa e modelo beta. Uma coisa que esse vocabulário sugere e que eu não gostaria na verdade, não gostaria que eu sugerisse, né? Essa ideia de que eu tenho duas histórias incompatíveis aqui, uma alfa e uma beta, né? Porque o modelo beta, é interessante que eu acho que a segunda pergunta que você fez ressalta o que me levou a adotar, na verdade, esse vocabulário para caracterizar o que a gente chamaria, né, o que normalmente se caracterizaria em termos de, a ontologia das categorias e a ontologia do livro beta, né, do livro zeta. Mas, de todo modo, isso que eu estou chamando de modelo beta é algo que se adiciona ao modelo alfa, por assim dizer.
né? Então, quer dizer, parte da motivação era justamente não sugerir que o modelo de substancialidade das categorias é simplesmente abandonado quando Aristóteles passa a trabalhar no livro Zeta, né? E, ao contrário, os particulares concretos seguem sendo substâncias, né? Isso era algo que eu precisei também ressaltar desde o início, né? Substância é ter um caráter especial na realidade, quer dizer, a substância é algo que é dotado de certa primazia, mas não necessariamente de primazia total, né? Tanto é que, bom, já nós tínhamos nas categorias, né, nós tínhamos as substâncias primeiras e as substâncias segundas. As substâncias segundas não eram os básicos na ontologia das categorias ou do modelo alfa, né? As substâncias segundas universais são dependentes dos particulares, ontologicamente dependentes. Bom, de todo modo, não são, nesse sentido, eles não são. Espero que vocês não estejam perdendo a minha. Recebi uma mensagem aqui de conexão incompatível, um pouco, né? Simplemente para que lo sepas, porque uno se pone intranquilo cuando pasan estas cosas. Un poquito quizás, los últimos 10 o 15 segundos podés repetirlo, Rafael, porque se entrecortó un poquito y quizás ayuda si vos repetís. Disculpa, Rafael. Não, sem problemas. Caracterizar a coesão entre. Eu tinha dois, era entre o modelo alfa e o modelo beta, e a outra era entre duas interpretações, a alternacional. O modelo alfa e o modelo beta não são incompatíveis entre si, né? O modelo beta se adiciona ao modelo alfa, né? O que são, evidentemente, incompatíveis entre si são as duas interpretações dessa relação entre os dois modelos, na medida em que, na interpretação tradicional, essa adição do modelo beta ao modelo alfa vem como uma reinterpretação do que o modelo alfa está fazendo, né? E vem como uma reinterpretação da noção de substância primeira ou de item básico na realidade, né? No modelo beta, segundo a interpretação tradicional, eu tenho um novo candidato, eu tenho um novo ocupante à posição de substância primeira. O que não ocorre, né, na interpretação alternativa, que entende que esses dois modelos, na verdade... entendi. Perfeito, Fabiano. Entende que esses dois modelos desempenham papéis na ontologia de Aristóteles, né? Bom, eu não sei se isso responde suficientemente à primeira pergunta. Pelo que eu entendi, era, né, sobre a compatibilidade dos dois modelos. Toda a questão era, eles em si mesmos não são incompatíveis entre si. O modelo beta ele é adicionado ao modelo alfa. É claro que quando isso acontece, há uma certa reinterpretação no que, pelo menos na interpretação tradicional, acerca do que estão fazendo os itens primeiros do modelo alfa. Bom, e tem algo que me motivou a caracterizar dois conjuntos de teses ontológicas segundo dois modelos, né? É que é uma paridade entre os dois conjuntos de teses, né? Que eu procurei apresentar quando disse que ia fazer uma exposição algo abstrata dos dois modelos, né? Porque se tem algo que é muito regular entre os dois, é aquela estrutura básica que eu tenho um domínio, um conjunto de itens, de fato, né? Um conjunto da qual trata outro modelo, um outro conjunto de coisas da qual trata o outro modelo, e uma relação de dependência, né? Nesses dois modelos, isso que eu vou chamar de substância primeira é sempre o item primário do conjunto, é o item primário desse domínio, um item cuja prioridade se estabelece pela relação de dependência que cada um dos dois conjuntos, cada um dos modelos adota, né? Então, a esse respeito, nós temos duas histórias muito regulares, né? Quando nas categorias e no livro Zeta, né? Na medida em que
nós temos essa estrutura que se repete em cada um deles, né? Por isso há o uso desse jargão que eu inventei, modelo alfa e modelo beta. Bom, você disse algo, Fabian, que ressalta, né? Que ressalta essa paridade de estrutura um pouco, no que diz respeito ao modelo beta, né? Em cada um dos dois modelos eu tenho uma relação de dependência e o item primeiro, ou a substância primeira do modelo é tal que no interior do modelo não há nada que seja anterior, segundo essa relação de dependência, né? Então, no modelo alfa, quer dizer, as substâncias primeiras, né, os particulares concretos são substâncias primeiras, porque as outras coisas dependem deles, segundo aquela relação de dependência ontológica que nós conhecemos das categorias, né? Eles são substratos últimos, né? Quer dizer, as outras coisas se dizem deles ou estão neles, e eles não estão nem são ditos de coisa nenhuma, né? Ou seja, não há nada que, segundo essa relação de dependência, seja anterior aos particulares concretos, né? No modelo alfa. Agora, bom, isso se quer dizer, pode haver coisas que sejam anteriores a eles em outras relações, né? Isso é o que acontece quando justamente quando nós adicionamos o modelo beta ao modelo alfa. O modelo beta trabalha com uma outra relação de dependência, né? Que essa relação, no mínimo, bom, e aí, quer dizer, qual é a noção de dependência, né? Quer dizer, ela é no mínimo causal explicativa. A questão é saber se ela é também, em algum sentido, ontológica, né? Na interpretação tradicional que eu estava defendendo, ela é também ontológica. Bem, uma coisa importante, não pode haver no modelo beta nada anterior às formas, segundo a relação de dependência pela qual, melhor dizendo, as formas são anteriores aos particulares concretos, né? E eu tenho a impressão que isso diz respeito ao caráter, ao que você chamou de caráter simples, né, das formas. Por várias razões, acho que nós já chegamos a conversar sobre isso, eu evito dizer, né, que as formas, eu evito caracterizar as formas como simples, porque afinal de contas, se elas fossem simples, elas não seriam definíveis, né? Então elas são dotadas de algum tipo de complexidade, mas e esse eu acho que é o ponto, e eu acho que é isso né, que interessa, né? Elas certamente não são complexas do modo como os particulares concretos são complexos, tá? Isso significa que as interpretações que tomam a matéria como parte da forma, bom, elas, de fato, elas não... Isso é importante que você, inclusive, chame a minha atenção sobre isso, né? Isso é uma contribuição interessante para essa discussão que eu estou tentando fazer. Porque, de fato, nessas interpretações que incluem a matéria na forma, nessas interpretações eu tenho algo que quer dizer, eu posso submeter a forma ao mesmo tipo de análise pela qual a forma era anterior, né? Ao mesmo tipo de análise que procurava assegurar a prioridade da forma sobre os particulares concretos, né? Então, é muito interessante, inclusive, que, quer dizer, é notável que alguns dos campeões das leituras, né, do que eu caracterizei como leituras alternativas, como o Michael Wedin, sobretudo, e também o Lucas Zangione, são pessoas que recusam, no caso do Michael Wedin, muito claramente, essa interpretação em que, ou muito enfaticamente, né, essa interpretação que inclui componentes materiais na forma. Aparentemente há uma... Bom, diga, Fabián. No, está perfecto. Quería decir que está muy agradecido por la respuesta y muy clara y bárbaro. Obrigado. Horácio, acho que nós temos uma pergunta aqui Posso ler aqui a pergunta? Ok. Bom, sigo a leitura da pergunta aqui.
Professor, embora o livro Beta aprofunde a discussão sobre a substância e explore conceitos específicos relacionados como essência e acidentes, ele ainda depende conceitualmente do que é estabelecido no livro Alfa. A introdução da causa primeira, não causada, Deus, no livro Alfa, tem implicações significativas para a compreensão da substância, mas essa dependência, professor, não poderia levantar questões sobre como a teoria da substância seria desenvolvida sem a introdução de Deus. Desculpa por estar essa pergunta agora, não sei se mais cedo ela já não havia sido tratada, não cabendo o debate, se considerar sem problemas. Não, desculpe, eu não vejo o seu nome, está aqui como Moto, né, o nome do seu celular, mas eu não estou, eu acho que não tratei. Ivan, ok. Ivan, é o Ivan, é o Ivan que eu conheço da URGS, imagino. Obrigado pela pergunta, saudações, Ivan. Obrigado pela pergunta. Ela não tratei dela. Bom, veja, tem uma coisa que eu quero. Eu acho que essa pergunta, ela, de certo modo, quer dizer, ela, digamos, eu posso relacionar, né, essa pergunta a coisas que eu estava dizendo quando estava respondendo o professor Fabian, né? Porque eu procurei ressaltar que quando, nesses modelos que eu estou discutindo, né, quer dizer, eu tenho um item que é primeiro, segundo uma certa relação de dependência barra anterioridade. Né? Isso não significa que esse item não possa ser secundário, segundo outras relações de dependências e prioridades. Né? Então, a questão é, como é que Deus entra nessa, ou o primeiro motor, né? Como é que ele entra nessa discussão? Bom, algumas interpretações, né, sugerem que vão tentar, né, criar uma espécie de dependência propriamente conceitual, digamos assim, né, do que é ser substância em relação à substância divina. Né? Então, você tem essas leituras, por exemplo, do Patzig, né, que reproduzem o mesmo tipo de dependência à estrutura da significação focal, é o mesmo tipo de dependência que os seres, que os acidentes têm em relação à substância primeira, né, eles tentam reproduzir isso na relação em que as diferentes substâncias têm umas com as outras, né? Quer dizer, a substância sensível dependeria de uma maneira semelhante em relação à substância divina, né? Ao primeiro motor imóvel. E aí, nesse caso você teria, de novo, né? Quer dizer, aí sim, você teria, digamos, na mesma ordem de prioridade, você estaria introduzindo, né, Deus nessa relação. Mas eu não tenho certeza que isso aconteça no livro Lambda, né? Eu não tenho certeza que seja essa, de fato, a relação em que o primeiro motor imóvel tem com os seres sensíveis, inclusive, né, ou com seres do âmbito do sensível, inclusive com as formas. E se a resposta for negativa, a investigação sobre o primeiro motor imóvel introduz um novo âmbito nessa investigação que não digamos assim, não interfere nos resultados que já tinham sido estabelecidos. Tudo certo, Ivan? Tá ok? Beleza, obrigado, Ivan. Una última pregunta, si me permiten. Horácio, Bom, havia uma Aí- outra pergunta. Bom, havia uma outra pergunta no adelante. chat aqui. Posso? Do Eric. Como tornou-se a palavra substância, a tradução tradicional de usia da língua grega? Os padres da igreja, os retóricos de latim, quintiliano e tal, não é uma tradução óbvia. Não, de fato, não é uma tradução óbvia, essa é uma pergunta muito boa. Existe uma longa história sobre isso. Né? Tem gente que estudou muito isso, o Kurt Arp tem um trabalho clássico sobre isso. Aparentemente, quer dizer, o Boécio teve, na verdade,
uma contribuição muito importante na tradução. Isso era uma tradução que já estava, quer dizer, era algo que já existia no vocabulário filosófico latino, né, mas como uma tradução da noção estoica, né, de hipóstases. Quando o Boécio usa essa tradução na sua tradução das categorias, e ele de fato ele está enfatizando o caráter daquilo que é, quer dizer, a substância compreendida, ou a ousia, né, compreendida como aquilo que está sob as outras coisas, aquilo que é um hipokeimenon, né? Então ela, como você falou, não é uma tradução óbvia, ela é de fato uma interpretação. O próprio Boécio, quando escrevia em voz própria, né, eu não sou um estudioso, evidentemente, de Boécio, eu conheço isso pela literatura secundária, mas quando escrevia em voz própria sobre ontologia, o correspondente à ousia para ele era a essência, né? Então, e Boécio quer dizer, desempenha um papel importante na fixação desse vocabulário. ¿Alguien Muito más? bem. Me permito entonces hacer una pregunta. Tenemos todavía unos minutos, pero a las 55 tendríamos que cerrar por otra actividad del centro. Por supuesto, Rafael, muchísimas gracias por tu ponencia. Te agradecí antes de la ponencia, pero ahora te agradezco por la ponencia específicamente, que fue absolutamente clara y que me permite hacer varias preguntas, pero yo te haría dos, o si querés una. Mi pregunta va en esta dirección, digamos. El modelo, la incorporación del modelo beta, digamos. Yo me pregunto si no solo aporta a una comprensión, digamos, más profunda de la sustancialidad en el mundo sensible, sino además no estaría abriendo la puerta a la ampliación de la población de la sustancialidad, ¿no? No solo entonces aportar una mejor comprensión de la sustancialidad del mundo sensible, sino abre las puertas a que la sustancialidad se extienda al mundo no sensible. Y no solo eso, sino que en esa extensión abre las puertas también a la posibilidad que ocurre como hecho finalmente, de que sustancia primera sea también, digamos, una sustancia no sensible, ¿no? Finalmente, ¿no? Esa sería una pregunta. Y, bueno, y si a vos te parece que hay alguna diferencia, si eso de alguna manera ocurre, si hay alguna diferencia de interpretación muy grave, digamos, entre la interpretación tradicional y la alternativa, en la comprensión de eso, digamos. Y la última es, si en la incorporación del modelo beta no hay una incorporación, o sí, en todo caso también una incorporación de una nueva noción de hipokeimenon, digamos, de una nueva noción de sujeto, ¿no? Si no varía la cuestión. Enfim. Bom, eu começo por essa última. Bom, a resposta, bom, sim, quer dizer, eu pelo menos nota que tal como eu apresentei a precedência, né, as vantagens da interpretação alternativa tradicional, quer dizer, era importante, primeiro, era importante que as formas sigam sendo hipokêmena, né? Sigam sendo... porque, quer dizer, como se dá, né, a incorporação do modelo beta ao modelo alfa digamos assim, no transcurso do livro Zeta, segundo a interpretação tradicional, né? Ela se localiza basicamente em Zeta 3, é onde nós temos a passagem de um modelo a outro, fundamentalmente,
E ali fica claro, né, quer dizer, ali se mostra claramente que o modelo alfa é insatisfatório ou é limitado quando nós começamos a examinar os constituintes internos, né, dos particulares concretos. Porque a noção de forma, a noção de substrato tomado em si mesmo, identifica no interior dos componentes, né, dos constituintes da matéria e forma, do composto, como substância primeira, um item que não pode ser. Substância primeira que é a matéria sem propriedades, né? Bom, eu tô pensando em várias coisas agora, em alternativas, né, que essa pergunta abre, porque, como você sabe, né, os intérpretes tratam de modos diferentes do que acontece com o hipokêmeno, qual é o destino do hipokêmeno no livro Zeta, né? Algumas interpretações dirão que o hipokêmeno é abandonado, ele deixa de ser um critério de substancialidade, né? É algo que eu estou evitando. Eu estou pensando agora, estou pensando nesse momento se a interpretação tradicional em si mesma está comprometida com isso ou não. Eu me comprometi. Né? Tal como eu contei a história, o que acontecia era, bom, sim, a forma segue sendo um hipokêmeno, e o que acontece é que ela, além de ser um hipokêmeno, ela é idêntica à sua própria essência. Né? Ou no caso da forma, não faz diferença, não faz sentido falar em uma outra essência. Né? Bom, eu não tenho muito mais para dizer, Horácio, além de dizer que vou pensar melhor nessa alternativa, nesse ponto. Evidentemente que se essa alternativa funciona, ela tem que manter algum sentido de hipokêmeno para além de uma mera equivocidade. Né? Quer dizer, ela tem que. O hipokêmeno tem que, de algum modo, ser o hipokêmeno. A forma tem que ser hipokêmeno em algum sentido, tal como o particular concreto. Né? Eu vou me dispensar de falar mais sobre esse assunto, senão vou falar bobagem e provavelmente não vou responder melhor isso. Mas eu me comprometo a seguir pensando nesse assunto eventualmente. Bom, e com relação às outras perguntas, né, elas são... é interessante, né, porque essa pergunta sobre as portas para o mundo não sensível, por um ângulo bastante diferente, ela vai na direção da pergunta que o Ivan me fez agora há pouco também, né? Você apontou algumas razões aqui para... a sua pergunta sugere algumas razões, talvez, para repensar isso também, né? Porque, de fato, claro, eu concordaria bom, não foi algo que você disse, mas que eu acho que a pergunta sugere, que é, claro, a incorporação da forma, não só como um item explicativo, mas como um item ontologicamente anterior ao composto, abre o caminho. Sim, a minha resposta seria, essa pergunta seria sim, abre o caminho para reflexão sobre as substâncias não sensíveis. Né? E nesse caso, quer dizer, nesse caso talvez haja aqui sim uma razão, quer dizer, haja aqui um caminho para encontrar algo anterior às formas substanciais, algo que é anterior a elas, no mesmo modo em que elas eram anteriores aos particulares concretos, né? Ou seja, algo que é ontologicamente anterior. Eu não sei, eu estou pensando em termos né, de ato e potência, quer dizer, como, na medida em que a forma é a atualidade é algo que é anterior, não exatamente no mesmo sentido, mas né, num sentido análogo, paralelo, ou coisa que o valha, mas de fato não seria anterior no mesmo sentido. Também é uma outra questão acerca da qual vou ter que pensar melhor, é uma conexão importante entre a abordagem que eu fiz e outros aspectos da metafísica aristotélica. Eu te agradeço, na verdade, por chamar minha atenção sobre ela. ¿Hay alguna pregunta más? Nos quedan solo 5 minutos, como máximo, porque hay otra actividad en el centro.
antes que alguém faça uma pergunta e que eu realmente não consiga responder né, eu queria dizer, eu pensei que nós tínhamos que terminar às 5h50. De fato, você tinha dito 55. Não, uma outra coisa importante que você notou, né, e que eu também preciso, sobre a qual eu também preciso refletir, quer dizer, qual é o impacto disso, né, dessa relação, desse caminho, então, que se abre entre a prioridade da forma no modelo beta e a investigação sobre as substâncias não sensíveis e a distinção entre as interpretações alternativas e tradicionais, né? E eu tampouco tenho uma resposta para isso, mas eu noto que as interpretações tradicionais, alternativas, por vezes, procuram escantear, como nós dizemos no Brasil, né? Quer dizer, é uma linguagem do futebol, botar de escanteio, né? É de para fora digamos, para fora da cancha, né? A, deixar para fora, né, da quadra questões sobre como é que Deus entra, como é que a substância, né, divina, o primeiro motor entra, ou a substância separada entra nessa discussão, né, na discussão sobre a qual eles se concentram. Eu lembro de coisas como... eu lembro de artigos que eu li que faziam uma força bastante grande para distinguir os modos de prioridade da substância, das categorias e da substância do livro Zeta, para depois dizer, bom, mas talvez quando o primeiro motor entra, a gente tenha que retomar a prioridade ontológica que funcionava nas categorias, né? Aquela prioridade estritamente ontológica. Mi pregunta iba porque si el modelo, con solo el modelo alfa, no tenemos sustancia no sensible, ¿no? Al parecer. Ajá. Sim, Porque de hecho ocurre que en las categorías no tenemos lugar, digamos. sim, No hay sim, lugar porque sim. la admisión de contrario, digamos, es una de las características de la sustancia. Exato. Allí, en cuyo caso, la que termina siendo la proteusía, digámoslo así, en lambda, no tiene lugar, digamos. Aparentemente no tiene lugar. En fin. Bueno, no sé cómo agradecerte, Rafael, el tiempo enorme, además que hemos ocupado. No tenemos otra cosa que aplaudirte, porque para aclararle a Fabián, plata Não, no obrigado, tenemos, obrigado. dinero no tenemos. Não, que é isso. Ao contrário, Muchas gracias. é sempre um prazer discutir com vocês e a verdade é que eu sempre aprendo muito e são sempre muito úteis né, as contribuições de vocês, né? Agradeço também as pessoas, bom, todo mundo que participou, né, da organização, as pessoas da assistência aqui, recebi também uma mensagem do Juan José, Linsalata, isso, né? Graças, Juan, pelo comentário e pelas perguntas também que vieram pelo chat e, né, pelo trabalho de todo mundo e, sobretudo, das tradutoras que imagino não tenha sido dos mais fáceis. Muchísimas gracias, Rafael. Muchas gracias a todos los presentes. Bueno, damos al lugar aquí a que el centro retome otra actividad. Muchísimas gracias a todos, Laura. Gracias, Diego, Horacio. Gracias. Gracias, Rafael. A Muchachos, todos nos celebramos. vemos pronto. Chao, Rafael. Y ya Rafael, les- muchísimas les- gracias otra vez. Fabián, Gracias a gracias también ustedes. por estar, y Por Eduardo, supuesto. Rafael, increíble. Y Bueno. pronto les va a llegar la invitación para la próxima reunión, para el próximo encuentro de este ciclo. Sí. ¿Sí? Que vamos a estar, bueno, ya Horacio nos va a ir contando con el doctor Silo. ¿No van a quedar aristotélicos para hacer el ciclo el año que viene, Horacio? Sí, cierto. Ojalá que continúen. Sí, sí. Bueno, un agradecimiento muy grande a vos, Horacio, especialísimo No, por gracias a tanto ustedes. trabajo. Gracias. Gracias, Rafael, de vuelta a todos y a todas las que participaron y nuevamente a las intérpretes. Que tengan una linda tarde todavía. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias, Adiós. gracias. Adiós, muchachos. Hasta Adiós. luego. Adiós. Gracias, Rafael. Gracias.